Começando então falando de impossibilidades hoje, gente. O que seria isso, né? Seriam coisas que você deseja fazer, mas que existem impossibilidades, certo? Então, o que eu separei hoje? Mostrei ali no início uma obra que ela está sendo concluída. Muito provavelmente termina esse mês, tá? E você vê a diferença, né? Você consegue notar a diferença que o privado ele funciona, né? Um pouquinho mais rápido. Lembrando, isso aí não significa que eu tenha que colocar o privado no pedestal. Algumas empresas, elas extraem tudo que elas podem do funcionário. O funcionário ele é espremido. Então, dizer que o privado faz tudo certinho, talvez não seja uma coisa muito boa também. Agora, se a empresa ela paga um salário bom e ela dá um tempo para o funcionário descansar, aí é outra coisa, né, gente? Aí muda toda a perspectiva. Eu percebi que existem impossibilidades em muitas coisas, tá? No público, o que a gente costuma ver? Muitas vezes o funcionário tá de saco cheio de exercer a função que ele se encontra, né? Ele cansou ali de trabalhar numa parte mais administrativa, e aí daqui a pouco ele quer fazer outra coisa. Só que aí ele precisa fazer um concurso, né? Precisa passar ali num concurso, e muitas vezes ele não consegue. Aí ele vai tentando 3, 4 anos, não consegue, e começa a trabalhar de cara amarrada, né, gente? Ah, mas trabalhar de cara amarrada, tu tá dizendo então que isso acontece no serviço público? Não, no privado também. Principalmente em locais que exploram o funcionário. O funcionário ele não vai estar com um bambolê e 2 pompons, um em cada mão, pra te atender, né? Vai ter dias que ele vai estar de saco cheio. Imagina, levantar ali 5:30 da manhã, num frio, tá? Temperatura ali de 8, 10, 12 graus, tá? E aí às vezes tem que se arrumar, tem que se emperiquitar pra ir trabalhar, pra continuar ganhando a mesma coisa de sempre. E enquanto que muitas vezes o seu encarregado ele não te ajuda muito, seu supervisor ou seu chefe, ele não te dá a assistência necessária, né? E aqui é a famosinha, né? Plaquinha de vende. Ele não te ajuda, ele só te dá mais trabalho. Eles às vezes te tira da função que tu tá. Às vezes tu tá fazendo uma função ali, tu baixa a cabeça, tu se dedica, teu trabalho anda, rende, né? E aí tu se sente bem. Mais placas de vende. Mesmo não ganhando o salário que você gostaria de ganhar, o que você deveria ganhar, mas você começa a ver as coisas andarem, né? Você começa a ver o seu trabalho fluir. E te trocam da função que tu tava. Tu ficou ali 3, 4 horas trabalhando direto, e tu tá gostando daquilo ali. E não é porque é fácil, tá, gente? Às vezes pode ser uma coisa difícil, uma coisa não tão difícil, mas também não tão fácil de fazer, um meio termo. Só que tu tá gostando, tá notando ali que teu trabalho tá fluindo. E aí tem essa quebra de ritmo. Eu já falei isso num vídeo. Isso aí é horrível, gente. É horrível porque você tá ali, você tá se sentindo um pouco mais leve naquele ambiente. E parece que uma pessoa assim, ela caga pra isso, né?
Eu vejo esse movimento com uma falta assim de empatia por parte assim do encarregado, do chefe, supervisor, tá? Ou uma falta de sensibilidade. Falta ele perceber que aquela pessoa ali, ela tá fazendo aquilo bem e que talvez seja mais interessante puxar uma pessoa que de repente chegou atrasada, ou então puxar uma pessoa que não tá fluindo no que ela tá fazendo. São estratégias, né? Então, liderança também é importante quando se tem estratégia. Quando você consegue ver as coisas como elas são e quando você consegue traçar uma estratégia após entender como as coisas são. Essa talvez assim seja duas grandes características da liderança, né? É você conseguir observar o que está acontecendo e você conseguir mudar as peças de lugar para render mais, né? Isso aí é gestão, isso aí é inteligência, isso aí é percepção. E eu sempre cobro muito isso. Quando eu faço o meu curso aí, quando eu oferto ele, curso de gestão do tempo, eu oferto assim para a pessoa ela conseguir fazer essas coisas fluírem, né? Para ela conseguir ir um pouquinho mais além, né? Às vezes ela tá ali batendo cabeça na parede e falta, às vezes, ter essa empatia, ter esse olhar diferente, né? Então, gestão do tempo também serve para isso, né? Para você conseguir identificar alguns pontos na sua equipe, para você conseguir fazer uma monitoria aí. Você às vezes traz aí as características dos teus funcionários e juntos nós planejamos uma estratégia, né? Para a sua empresa não ir pro saco. Porque o que mais tem é empresa aí indo pro saco, empresa quebrando, né? Normalmente empresa de pequeno porte, né? Elas acabam quebrando. E a empresa de pequeno porte, quando quebra, é difícil recuperar, né? Então vocês já ficaram sabendo aí mais ou menos o que é ofertado no curso de gestão do tempo e nas monitorias, né? Monitorias empresariais. A monitoria empresarial hoje se encontra aí no valor de R$200 e eu disponibilizo 4 horas para poder conversar. Essas 4 horas elas são distribuídas durante o mês. A pessoa agenda aí durante o mês o horário que ela quer falar. Normalmente esse horário tem que ser de 30 minutos até no máximo 1h30 pra coisa fluir, né, gente? Então a gente conversa, a gente troca ideia, a gente analisa, fica tema de casa, às vezes tem que ficar com alguma coisa, ficar com a característica do funcionário para poder bolar a estratégia. Então, algumas coisas eu vou precisar saber, eu não preciso saber o nome completo das pessoas, eu não preciso saber o signo, tá? Mas as características eu vou precisar saber. Como a pessoa se descreve, né, lá no trabalho, e como você descreveria a pessoa, né? Às vezes até faço uma conversa
com essa pessoa aí que ela não tá conseguindo render. Chego ali e converso com ela, ó, o que tá acontecendo? O que faltou ali pra nos últimos meses aí conseguir bater a meta? Entende? E aí é feito aí um plano pra gente conseguir, né? Pra gente conseguir bater essa meta. E também pra pessoa, às vezes, procurar uma formação. Às vezes a pessoa ali, ela tá boiando, ela não sabe o que ela quer. E ela começa a ter contato ali com uma literatura e modifica muita coisa, né? Ela, às vezes, ali, ela começa a ver coisas que ela não teria visto no trabalho e até na faculdade. Ela começa a perceber assim, olha, eu acho que o meu futuro é administração. Pum, curso de administração. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa mais voltada a compreender as pessoas. Eu tenho mais capacidade para ver os problemas da pessoa. Faz uma psicologia. Ah, eu sou uma pessoa... Sempre fui muito certinha. Me considero uma pessoa muito exata. Sempre gostei de cálculo. Faz matemática. Ah, eu gosto de interpretar. Eu tenho mais vontade de interpretar as coisas através do cálculo. Faz física. Ah, eu me apaixono pela tabela periódica. Faz química. Tem, gente. É impossível a pessoa não se interessar por nada. A pessoa, ela pode estar na pior da depressão, tá? Lembrando que eu não uso o termo depressão. Então, o que nós usamos? Estado depressivo. Ela pode estar no pior estado depressivo possível, tá? Ela tá no quarto fechado, ela não liga a luz, ela não quer saber de tomar remédio, ela não quer saber de comer o que ela gostava de comer, ela não quer saber de ver os amigos, ela bota a cortina na janela quando passa gente vendendo. Apesar de que quando passa gente vendendo, muita gente coloca a cortina na frente, né? Então isso aí talvez vocês possam desconsiderar. Mas a pessoa se isola. Mesmo nesse isolamento, assim, nessa falta de contato aí com o todo, com as pessoas, ela ainda pode descobrir alguma coisa. Ela pode descobrir aí o que ela quer fazer. Ela pode descobrir aí algum ponto que ela tem que é diferente do ponto das outras pessoas, tá? O que seria esse ponto? Vamos chamar assim de uma característica para ficar melhor, tá? Ela tem uma característica ali voltada para a gestão de pessoas que é diferente. Ah, mas como assim? Não, é que ela é uma pessoa que ela não fala tanto. Ela não fala tanto, ela não se expressa muito, ela não utiliza muito a linguagem, mas ela tem uma característica única, ela consegue escutar mais as pessoas. Então ela consegue ouvir as pessoas, ela tem essa capacidade aí. E aí ela muitas vezes não sabia disso, né? Muitas vezes ela estava ali isolada no quarto, estava chorando, estava triste. E ela descobre isso. Um amigo entra em contato, uma amiga entra em contato. E ela descobre, olha, eu escuto, eu sou uma pessoa que escuta. Quer dizer, ela achava que ela tinha muitas impossibilidades, que a gente estava falando de impossibilidade, né, no começo. Ela achava assim que tudo era impossível. Ela achava que ela estava num deserto assim, sem água, sem ver o cactus, só vendo perigos, só perigos no deserto. Imaginem aí um deserto cheio de perigos. Areia movediça por quase todo lado, não tinha pra onde escapar de repente. Aí tem umas pedras, ela sobe em cima das pedras, mas essas pedras afundam. Coisas assim, né, gente? Então existem muitos perigos, tá? Uma quantidade assim gigantesca, tá? 90%, 95% do território foi tomado ali por diversos perigos. E ela, de repente, ela se vê assim, rodeada de um monte de coisa terrível. E ela descobre a literatura.
ela começa a entrar em contato com essa literatura e ela começa a resolver problemas, né? Começa a fazer coisas que ela achava que ela não poderia fazer. Exemplo, trazer um exemplo aí para vocês conseguirem entender bem, tá? Ela tava ali passando por um imenso, tá? Mas assim, imagine uma coisa imensa mesmo. Um grande estado de vazio, tá? Ela tava ali, as coisas não deixavam ela muito feliz, assim. Os amigos tentavam levar ali super-heróis que ela gostava, tentavam levar ali gibis, tentavam levar aí várias coisas, né, pra agradar, e nada. Daqui a pouco ela entra em contato com a literatura e ela aprende um conceito importante. Qual seria esse conceito importante? Aprende sobre niilismo. Foi ali e aprendeu sobre niilismo, tá? Aí ela começa a combater o problema, né? Então ela estava num completo estado de vazio, né? Ela estava num estado ali que ela não achava alternativa para nada. E ela pega e ela, após compreender o que é niilismo, ela começa a fazer as coisas aí de uma maneira diferente. Ela começa aí a, sei lá, após compreender assim que existe o niilismo e tal, mas que existe alternativas pro niilismo, né? Após ela entender tudo isso muito bem, ela não se deixa mais afetar pelo niilismo, né? Porque ela compreendeu bem aquilo ali. Ela conseguiu achar uma chave. E às vezes essa chave aí, ela faz toda a diferença. Porque te possibilita sair de uma situação assim que você achava que era impossível sair. Então você simplesmente sai daquela situação e, além de sair dessa situação, você sai dela ainda mais resiliente, né? Você sai se sentindo um pouco mais vivo, um pouco melhor, né? Então é isso que eu falo, né, gente? Que às vezes só precisa ali de um pouquinho, né, de boa vontade. Só precisa ali tentar aprender um pouquinho mais. Você tentar ali aprender um conceito, né? Isso aí muda muita coisa. E eu dei o exemplo aqui literário, né, gente? Mas eu poderia dar um exemplo matemático. A pessoa está com um problema na casa e ela às vezes precisa resolver esse problema assim através do cálculo, e ela resolve. Ela vai ali e resolve o problema. Ela tá com uma telha ali, ela precisa cortar ali a telha, ou então precisa fazer um ajuste numa telha, ela vai lá e faz. Sobe numa escada, ela faz. E ela precisava medir certinho. Ou às vezes ela precisava entender um pouquinho de ângulo, então ela muda um pouco o ângulo da telha, porque a telha estava acumulando muita água. Então, solucionando problemas, a pessoa ela consegue se desvencilhar um pouquinho das impossibilidades, né? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações.